Olá, pessoal! Hoje nós vamos conversar um pouco a respeito de um laudo de dermatite inflamatória ou dermatose inflamatória. Então, perante uma doença inflamatória de pele, existem alguns dados muito importantes que devem estar presentes no laudo histopatológico para que o dermatologista possa interpretar determinado caso e, consequentemente, fornecer o melhor tratamento possível para o seu paciente. Então, a primeira informação importante que deve estar presente em laudos de doenças inflamatórias de pele é a descrição microscópica. A descrição microscópica, ela é considerada uma arte, né? A capacidade que o patologista tem de descrever o que ele está vendo na lâmina é uma arte que muitos estão se afastando. E um dos motivos da ausência, às vezes, de descrição microscópica é que os clínicos não leem essa microscopia. E isso faz com que o patologista acredite que esse tempo investido numa descrição microscópica bem feita é muitas vezes perda de tempo, porque o clínico não lê a descrição que é feita. Mas no caso da dermatopatologia, os dermatologistas eles são considerados consumidores especializados desse tipo de informação, porque os dermatologistas eles aprendem bastante dermatopatologia, eles precisam conhecer os termos histológicos utilizados nos laudos e, através da microscopia, eles têm a possibilidade de visualizar essa lâmina junto com a gente. E essa visualização da lâmina pode permitir ao clínico que ele tenha percepções adicionais sobre determinado caso e, além disso, ele pode levantar outras possibilidades clínicas, outros diagnósticos diferenciais. Então, a microscopia em uma doença inflamatória de pele é um dado muito importante a ser colocado no laudo. O outro dado bastante importante, é claro, que é o diagnóstico. Então, quando é possível, nós sempre fornecemos um diagnóstico específico. Só que existem situações que isso não é possível e o patologista precisa lançar mão de um diagnóstico descritivo. Só que esse diagnóstico descritivo, ele deve utilizar termos adequados dentro de um padrão histológico inflamatório adequado, como, por exemplo, dermatite espongiótica, dermatite de interface, dermatite perivascular, dermatite granulomatosa. Então, o patologista, ele sempre procura enquadrar determinada doença inflamatória dentro de um padrão. E laudos como, por exemplo, dermatite crônica são muito gerais e isso não fornece informações adequadas para o clínico. Então, o diagnóstico descritivo, ele pode ter muito significado quando ele está associado a uma descrição microscópica e a uma nota ou comentário. Então, na nota ou comentário é uma parte do laudo aonde o patologista tem a oportunidade de conversar com o clínico e discutir o caso, principalmente quando um diagnóstico descritivo é apresentado. E dentro da nota ou comentário, é possível oferecer possibilidades de diagnósticos diferenciais. Então, agora eu vou mostrar para vocês um exemplo de um laudo. Então, nós temos aqui uma história clínica de uma erupção cutânea nas pernas, com uma hipótese de dermatite de contato. Então, a microscopia ela foi realizada descrevendo a pele como uma epiderme com focos de paraceratose na camada córnea, uma acantose irregular moderada, espongiose e exocitose de linfócitos. Além disso, a presença de um infiltrado linfocitário ao redor de vasos sanguíneos da derme superficial, com a presença de hemácias extravasadas. E o patologista observou também uma proliferação lobular
de alguns vasos sanguíneos na derme papilar com as paredes um pouco espessadas. E a derme reticular, anexos e nervos preservados. O diagnóstico perante essas alterações foi de uma dermatite espongiótica crônica com extravasamento de hemácias. Então, isso é um diagnóstico dito descritivo. Só que na nota, o patologista escreve que esse quadro histológico é compatível com o grupo eczema, que entra dentro aqui da hipótese inicial apresentada de uma dermatite de contato. Então, ele descreve que esse quadro pode representar uma dermatite de contato, porém, existe a sobreposição de alterações de estase, que ele descreveu ali, hemácias extravasadas, proliferação lobular de vasos sanguíneos, então há necessidade de correlação com achados clínicos. Então, num laudo de uma dermatite ou dermatose inflamatória, você tem que ser conciso, preciso e claro. O diagnóstico ele deve ser direto e objetivo. E na descrição microscópica, você também tem que utilizar todas essas características, porque a verdade é quanto mais você escreve, menos alguém lê. E tudo isso está relacionado com a nossa correlação clínico-patológica. Através desses laudos é que nós podemos manter uma relação com o médico dermatologista e tudo isso vai ser sempre em benefício dos nossos pacientes.